Querido Pai, que habita nas alturas dos céus, agradeço a Ti pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para estudar com os meus irmãos, a Tua palavra. Palavra esta que é viva e eficaz e é mais cortante que a espada de 2 gumes, que segundo o salmista é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que segundo o apóstolo Paulo é apta para redarguir, para repreender, para ensinar e para educar na justiça. Sim, Senhor. Apesar de estarmos vivendo tempos trabalhosos, tempos difíceis, nós temos testemunhado tantos conflitos, meu Pai, até mesmo dentro do nosso próprio coração. Esses conflitos, meu Pai, têm sido travados. Mas nós queremos nos levantar como embaixadores e representantes de Cristo, qualificados, como o apóstolo Paulo diz, meu Pai, em 2 Timóteo 2,15, nos apresentarmos a Ti como obreiros aprovados, que não tendo que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Te apresentamos as nossas famílias, te apresentamos as nossas vidas, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa oportunidade, eu venho aqui trazer mais um estudo sobre, um estudo profundo sobre a palavra de Deus, o Apocalipse, as profecias. E nós não deixaríamos, meus amados, de falar sobre um tema tão profundo, tão maravilhoso. E o tema de hoje é sobre o personagem central do livro do Apocalipse e de toda a Bíblia, e que precisa ser também o personagem central da minha vida e da tua vida. Meus amados, o livro de Apocalipse começa dizendo que ele é a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode ler aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, que diz, revelação de Jesus Cristo. Então, esse livro, ele é a revelação de Jesus para nós, né? E esse livro em especial, o Apocalipse, e os livros proféticos, expõem para nós um conflito terrível que alcança dimensões terríveis, dimensões cósmicas, né? No qual, meus amados, existe um vilão implacável, cruel, mau e um herói que nos impressiona o coração. Muitos, infelizmente, meus irmãos, têm ignorado que este herói é nosso Senhor Jesus. E não sei se vocês sabem que o nosso Senhor Jesus, ele é identificado no livro de Apocalipse, né? Só que no livro do Apocalipse, por 38 nomes e títulos diferentes. Isso é maravilhoso, né? Que coisa maravilhosa. Nos primeiros 3 capítulos, o capítulo 1, o 2 e o 3, Jesus é mencionado 137 vezes, meus irmãos. E em todo o livro do Apocalipse, umas 250 referências à sua pessoa maravilhosa. Então, por conta disso, nós não deixaríamos, em hipótese alguma, de ministrar, de estudar um pouco, né, sobre essa pessoa maravilhosa, Jesus, dentro do livro do Apocalipse. Amém? Nós já lemos, né, Apocalipse 1, no estudo passado, alguns textos, mas eu gostaria de ler com você Apocalipse 1, versos 11 e 12, que diz assim, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Bom, 7 candeeiros de ouro. Queridos, o que significa esses 7 candeeiros de ouro? Aqui a gente vai estar vendo aqui, né, uma palavra, um símbolo, né? Vamos dizer assim, aqui nós temos um símbolo. E onde nós encontramos a chave para descrever o que significa esses 7 candeeiros? No verso 20. Você pode ler aqui, o verso 20 diz assim, Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita
E aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Isso é maravilhoso. Irmãos, é muito bom estudar a palavra de Deus. É muito bom estudar Apocalipse. A Bíblia se auto-revela. Então, os 7 candeeiros são as 7 igrejas, né? Onde o Senhor Deus está ali passeando, tem todo o seu cuidado. E numa outra lição, num outro estudo que nós iremos ter, nós iremos apresentar essas 7 igrejas que, na verdade, são 7 períodos, né? Representam 7 períodos do povo de Deus. Irmãos, essa visão de Jesus passeando ali entre as 7 igrejas, tendo ali todo o seu cuidado, nos revela verdadeiramente esse cuidado de Jesus por nós, não é verdade? Em nosso jornadear, entre as eras, entre as fases da igreja até os tempos atuais. E quando a gente analisa, irmãos, as mensagens das 7 igrejas, que nós vamos começar no capítulo 2 e o capítulo 3, falar sobre as 7 igrejas, quando a gente analisa essas mensagens, a gente descobre, queridos, que ali aparecem em cada fase da igreja uma descrição diferente de Cristo, que nos mostra aspectos diferentes da sua maravilhosa pessoa. Amém? E nos dá uma visão magnífica de Cristo. Então, nós precisamos verdadeiramente estudar sobre essa pessoa, o personagem central do Apocalipse, dentro do Apocalipse. Amém? Vamos entender então agora como que o Apocalipse descreve a grandiosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar aqui lendo Apocalipse capítulo 1, versos 13, continuar, porque a gente já leu, né? Já tá lendo aqui alguns versos. Os versos 13 até o 16, ó. E no meio dos candeeiros, semelhante, deixa eu aumentar aqui um pouco, semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém? Essa aqui é a descrição que o Apocalipse nos dá da pessoa de Cristo Jesus. Como que era a roupa de Jesus? O verso 13 nos diz que ele tinha vestes talares. O que são vestes talares, irmãos? São vestes compridas que vão até o calcanhar. Como que era o cinto? Era um cinto de ouro, estava ali sobre aquela veste talar. Imagine aí, vai pintando, vai montando esse quadro da pessoa maravilhosa de Jesus. Como que eram seus cabelos? O verso 14 diz, eram brancos como a neve. Representação de que ele era, de que Jesus é um ser experimentado, é um ser sábio, é um ser que sabe de todas as coisas, amém? Como que eram os olhos? O verso 14 diz que eram chamas de fogo, era um olhar que penetrava profundo, como até hoje penetra profundo. Quando a gente ali imagina o olhar de Jesus, é um olhar penetrante, com certeza. Como que eram os pés de Cristo? Semelhante ao bronze reluzente. Como que era a sua voz, irmãos? Como voz de muitas águas. Foi assim que o profeta João conseguiu descrever a pessoa maravilhosa de Jesus. Como que era o rosto de Jesus? Brilhava como o sol na sua força. Que coisa maravilhosa. E essa é a representação de Jesus que João viu. Vocês lembram que no estudo passado nós lemos que as visões que João teve, né? Na verdade, o livro de Apocalipse foi todo as ferramentas que Deus usou foi audiovisual, né? Ele viu e ele ouviu. Então, essa aqui foi a primeira visão que João teve aqui no capítulo 1
do próprio Cristo. E como que nós teríamos a capacidade de deixar passar esse assunto tão maravilhoso? Jamais, meus amados. E quando a gente lê Daniel, capítulo 10, versos 5 a 9, e compara com Apocalipse 1,17, aqui, ó, no verso 17 diz assim, ó, quando o vi, caí a seus pés como um morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João teve essa visão maravilhosa da pessoa de Jesus, ele caiu aos seus pés como morto. Você pode ver e comparar com Daniel 10, versos 5 a 9, que foi praticamente a mesma reação. Você pode ler os versos, né, dos versos 5 até o verso 9, mas eu vou ler com você aqui só o verso 8, que diz assim, fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou forças em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as caí sem sentidos, rosto em terra. A mesma reação de João. Quando nós contemplamos a beleza da glória de Deus, da glória de Cristo, irmãos, nós caímos como morto, porque é muita glória. A mesma reação de João foi a de Daniel foi a de João, né? No Apocalipse, meus irmãos, Cristo não aparece como um fraco, né, como um indefeso, como um cordeiro mudo, né, diante dos seus tosqueadores. Ele não aparece como um incompreendido, como aconteceu na sua primeira vinda. É a revelação de Jesus Cristo como majestoso Rei dos Reis, que com seu poder, meus amados, abre o caminho e as portas da salvação e nos coloca diante da própria presença de Deus, o Pai. Sim, meus amados, a gente pode perceber que nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, esses evangelhos, eles fazem menção 25 vezes de que Jesus falava com autoridade. E nos últimos 3 versículos do último capítulo de Mateus, eu tenho certeza que você já leu, lá diz, meus amados, que Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Lembram lá? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aí de fazer discípulos, né? Então nós vemos aqui um Cristo ressuscitado recebendo todo o poder no céu e na terra. E é esta, irmãos, justamente a gloriosa realidade de Jesus, que o Apocalipse nos revela, que a profecia nos revela. Ele é o centro, meus amados. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Ele venceu a Satanás nos céus, venceu aqui na terra na cruz e o destruirá no final do grande conflito entre o bem e o mal. E o que venceu, né? Que venceu a morte também e vive pelos séculos dos séculos. Jesus, meus irmãos, é o eterno todo-poderoso. E essa vitória que Jesus teve na cruz, ele garante a cada um de nós também hoje. A gente tem um ditado, né, que diz assim, que o poder corrompe os governantes. Mas, com Cristo, porém, isso não acontece. Sabe por quê, meus amados? Porque os motivos que levaram a Jesus receber o poder são motivos santificados. E o Apocalipse, a profecia, nos revela isso. Amém? E quem foi, meus irmãos, o único ser em todo o universo capaz de abrir o livro dos 7 selos? Você sabe? Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse, nós encontramos uma cena triste, de angústia, vivida pelo profeta João, o profeta do amor, né? O discípulo do amor. Por que ele viveu essa angústia? Porque ele descobriu que ninguém tinha poder para abrir os selos daquele misterioso livro escrito por dentro e por fora, que estava na mão de um anjo. Não se sabe o que contém este livro. E ele chorava amargamente porque ninguém podia abrir. Mas quem foi esse ser? Foi encontrado algum ser capaz de abrir esse livro? Vamos ler Apocalipse 5, versos 6 a 9? Apocalipse 5,
6 a 9. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro. Olha só, um cordeiro, né? Como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Diz mais: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque fostes morto e com o teu sangue comprastes para Deus o que procedem de toda a tribo, língua e povo. Foi encontrado um ser capaz de abrir esse livro? Sim, meus amados, foi encontrado um ser capaz de abrir esse livro selado. Em Apocalipse 5, né, somente Jesus sabe quem será salvo e quem irá se perder. Ele, somente ele, irmãos, ele somente pode ler os corações, compreender quem na verdade é seu. E é necessário, meus amados, que nós nos entreguemos a Cristo, nos entreguemos a Ele. Só Jesus pode nos limpar de todo o pecado. Somente Ele, irmãos, é poderoso para nos guardar de tropeços, como está escrito em Judas 24. Na verdade, meus amados, abaixo do céu não existe nenhum outro nome, né, dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Isso está em Atos capítulo 4, verso 12. Por isso, irmãos, é que João, em Apocalipse 5, chorava sem consolo e sem nenhuma esperança, até que apareceu quem? Cristo Jesus. E também é explicado por que os 24 anciãos exclamaram com regozijo: digno és, digno és. Quando Jesus interveio em favor daqueles pelos quais ele morreu. Quando ele se apresentou, porque ele havia morrido e ressuscitado, ele se apresentou para abrir os selos. Os 24 anciãos se prostraram: digno és, digno és. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, a gente vê que, segundo os 24 anciãos de Apocalipse 5, né, versos 8, versos 9, 12, algo qualifica Jesus como o único digno, né, de abrir o livro selado. E o que seria isso? O que seria o que qualificou Jesus como o único ser digno de abrir esse livro? Vamos ler os versos 8, 9. 8, 9, a gente já até leu, né? Porque fostes morto, né? E com teu sangue, aqui eles dizem, ó. Porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e povo. Amém? Irmãos, o verso 12 também diz assim, ó. Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, o que foi que qualificou Jesus, meus amados, como o único digno de abrir o livro? Porque ele morreu por nós. E com o sangue dele, o sangue imaculado, perfeito, puro, ele nos comprou para Deus. Todos aqueles que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Amém? Eu não sei se você sabe, meus irmãos, né? O título Cordeiro, ele é mencionado 26 vezes, só em Apocalipse. E se refere a quem? A Jesus, né? Então, até o profeta João Batista, lá em São João 29, vocês lembram lá o que diz lá em São João 29? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no ritual simbólico do santuário, lá do Antigo Testamento, o cordeiro, irmãos, era sacrificado no lugar de quem? No lugar do pecador. E o seu sangue, o sangue daquele cordeiro, limpava, meus irmãos, limpava o pecado daquela pessoa. No Novo Testamento, é nos ensinado que Jesus é a realidade daquela simbologia. Amém? Jesus veio cumprir aquilo que estava simbolizado lá no Antigo Testamento. E sabe o que foi que motivou Jesus, que impulsionou Jesus a esse sublime sacrifício em nosso lugar?
Você já leu Apocalipse 1, versículo 5? Vamos ler Apocalipse 1, 5. Olha o que diz aqui. Apocalipse 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E aqui no versículo, na verdade não é Apocalipse 1:5, meus irmãos, é Apocalipse, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou. Eu vou encontrar esse texto para a gente ler. Eu fiz aqui, anotei a referência errada, mas eu passo para vocês, tá bom? O texto depois aqui nos comentários, na descrição do texto, do vídeo. É aquele texto que diz assim, ó, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, né? Então, o que foi que impulsionou Jesus? O que motivou Jesus a morrer por nós, meus amados? O seu amor, o seu grande e infinito amor. E qual será a nossa resposta a este grandioso amor? Tem um texto do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, que diz assim: mas o amor de Cristo nos constrange. Esse amor, meus amados, precisa nos constranger todo dia a viver uma vida de obediência, de sinceridade, de integridade, a renunciar aos apetites e paixões, a renunciar a esses nossos gostos, o nosso eu. É preciso, meus amados. E eu quero dizer para você que esse sacrifício de Jesus tem um valor de substituição muito grande. E por que esse sacrifício tem esse valor de substituição? Lá em Romanos 6:23, nós conhecemos o que está escrito lá, diz assim, porque o salário do pecado é a morte. E essa é a morte eterna, não é aquela morte que as pessoas morrem, são sepultadas. Não, é a morte eterna. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, meus irmãos, né? E em Hebreus 4:15, você pode depois ler, lá diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele veio a este mundo, ele viveu uma vida perfeita, então ele foi qualificado para ser o nosso representante, o nosso substituto, o nosso fiador. Em 1 Coríntios 15, verso 3, lá diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele se encontra à destra do trono de Deus. Então, meus amados, esse sacrifício tem um valor de substituição, verdadeiramente falando, porque Jesus cumpriu com os requisitos da lei. Ele morreu em nosso lugar. E isso chama-se justificação. É um dos processos da salvação. O primeiro processo é a justificação. Nós precisamos aceitar, meus amados, a justificação que Cristo nos oferece. Se nós não aceitarmos, a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso está lá em Romanos capítulo 5, versos de 1 em diante. Você pode ver aquilo, você pode ler. Leia lá. Lá diz que nós somos justificados pela fé. E nós precisamos aceitar essa justificação que Cristo nos oferece. Amém? Em nome de Jesus. Então, quando a gente lê, às vezes a gente lê nos jornais, né? A gente lê nas revistas, principalmente nos noticiários, né? Que alguém foi sequestrado e que alguém se apresentou, né, para pagar ali uma soma elevada, porque aquela pessoa é um ente querido, é uma pessoa muito especial. Nós temos também em Cristo Jesus esse exemplo. Ele pagou o nosso resgate. Nós somos sequestrados, irmãos, pelo grande traidor, Satanás. E a nossa única perspectiva era a morte eterna. Então, o nosso Senhor se apresentou e nos libertou a preço de quê? A preço de sangue, meus amados, a preço de sangue. Sejamos gratos ao nosso Deus e estudemos cada vez mais e coloquemos em nossa mente e vamos ali imprimir, marcar em nosso coração tudo isso que o Senhor fez por nós. Amém? E sabe o que é interessante? É que através desse ato de amor do nosso Senhor Jesus, nós recebemos um grande privilégio. Sabe qual foi esse privilégio? Apocalipse capítulo 1, versículo 6.
e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O que, irmãos? Sim, ele nos constituiu reino e sacerdotes, meus amados. O que significa isso? No Antigo Testamento, irmãos, o ser humano se dirigia a Deus através do quê? Do sacerdote ou do sumo sacerdote. Do sacerdote era um trabalho diário, todos os dias. E do sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, né? Que era o dia da expiação, que era o sumo sacerdote. Contudo, amados, pela graça divina e através dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um de nós hoje temos acesso diretamente a Deus, sem precisar de mediadores. Claro, Jesus é nosso mediador. Ele está ao destra do trono de Deus a interceder por nós. Mas nós não precisamos nos dirigir a um pastor, não precisamos nos dirigir a um padre para dizer, vai lá, se apresente a Deus por mim, a Cristo por mim, por causa disso, porque eu não posso. Não, nós podemos apresentar, meus amados, diretamente a Deus. Amém? Eu fiz aqui uma anotação no meu caderno, algo interessante que eu quero compartilhar com você nesse momento. Não sei se você vai conseguir ler comigo aqui. Ao lermos o Apocalipse, não pode haver dúvida alguma de que Jesus é o personagem central. No capítulo 1, nós vemos a Cristo como sacrifício pleno e suficiente e como grande sacerdote que ministra em nosso favor. No capítulo 1, por isso é importante lermos o capítulo 1 e estudarmos o capítulo 1. No capítulo 2, nós encontramos Jesus como aquele que está preocupado com sua igreja através dos tempos e manda conselhos, exortações, força para a sua igreja nesses períodos da igreja. No capítulo 3, nós vemos Cristo como Criador, partilhando seu trono com os redimidos. É muito importante estudarmos o capítulo 3. No capítulo 4 e 6, nós vemos a Cristo como Cordeiro imolado, desde a fundação do mundo. No capítulo 6, nós vemos a Cristo como grande líder da igreja, que saiu vitorioso e para vencer. No capítulo 7, nós vemos a Jesus como cordeiro entre a multidão que foi salva pelo seu sangue. No capítulo 8 e 9, nós vemos Jesus como aquele que recebe as orações dos santos. Glórias! No capítulo 10, nós vemos a Jesus como o anjo parado sobre a terra e o mar, anunciando que não haveria mais demora. No capítulo 11, nós vemos a Jesus, meus amados, como aquele que recebe os reinos do mundo. No capítulo 12, como aquele que conquistou a morte e ascendeu ao trono. No capítulo 13, como autor do livro da vida do Cordeiro. No capítulo 14, como Cordeiro, enviando sua última mensagem de misericórdia. No capítulo 15 e 16, como Cordeiro, recebendo louvor, mas que com seus juízos destruirá o reino da apostasia. No capítulo 17 e 18, como Cordeiro que chama seu povo para sair de Babilônia, glória. No capítulo 19, como vitorioso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo 20, como aquele que sujeitará Satanás durante um milênio e o destruirá no fim desse período. Amados, nós precisamos estudar esse livro. No capítulo 21, como recriador, que enxugará toda a lágrima. No capítulo 22, como juiz, que dá a recompensa final e envia o último convite a este mundo perdido. Nós vemos, meus amados, Jesus em todas as escrituras, em todo o livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 22, nós encontramos a pessoa maravilhosa de Jesus. E isso é maravilhoso. Nós não podemos deixar, meus amados, de estudar sobre a pessoa maravilhosa de Jesus. Amém? Irmãos, com séculos de antecipação, o Antigo Testamento profetizou que o Messias haveria de nascer. Nós temos no livro de Isaías, Miqueias, o próprio salmista Davi, ele profetizou acerca de Cristo. Nós temos muitas profecias messiânicas em toda a Escritura, não é verdade? Nós temos registrado que Jesus haveria de nascer de uma virgem, está lá em Isaías 7,14. Nós temos registrado que ele nasceria na cidade de Belém, está em Miqueias capítulo 5, versículo 2. Nós encontramos essa informação. E no Novo Testamento,
vem a confirmação de tudo isso, não é verdade? Mas este nascimento só tem a ver com a natureza humana de Jesus. E a natureza celestial, divina? Nós temos alguma informação? Lá em São João 17, verso 5, tem uma informação interessante. Nós vamos ler João 17, verso 5 e vamos ler Miqueias 7, verso 2. João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo, meus irmãos, o próprio Cristo já estava junto ao Pai. E o que diz lá em Miqueias 5, verso 2? Miqueias 5, verso 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, né? De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Você pode perceber aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus não teve origem. Ele é o eu sou. Ele existe desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, a natureza de Cristo, antes da sua encarnação, é essa. Nós não temos tanta informação, nós apenas precisamos aceitar que Cristo é eterno, assim como seu Pai. E ele merece o nosso respeito, a nossa adoração. E devido à sua natureza divina, é que também está registrado em Pedro. Pedro disse, né, ele foi inspirado por Cristo a dizer que as escrituras, né, que quem inspirou os profetas foi o próprio Cristo. E nós lemos em Apocalipse 22, verso 6, que o Senhor é o Deus dos espíritos dos profetas. Vocês já leram esse texto? Apocalipse 22, 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olha, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Meus queridos irmãos, nós vemos que a Bíblia, toda a palavra de Deus conclama que Jesus é o Verbo, é Deus eterno e coeterno com o Pai. Nós vemos isso em São João, capítulo 1, versos de 1 a 3. Você pode ler depois versos de 1 a 3 e até o verso, você pula para o verso 14, né? São João 1, de 1 a 3 e o verso 14. Irmãos, existia um plano formulado, já todo organizado, caso o homem viesse a cair, ou Jesus, Deus, foram pegos de surpresa quando Adão e Eva caíram. O que vocês me dizem sobre isto? Existia um plano? Nós vamos ver aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, que diz assim, ó. Leia comigo. 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Irmãos, existia sim um plano, e esse plano foi traçado antes da fundação do mundo, meus amados. O Senhor não foi pego de surpresa. Nunca, jamais, o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. E a ressurreição de Cristo, meus amados, demonstra que ele tem poder sobre a vida e a morte e nos dá a garantia do seu poder para nos salvar. Aqui diz perfeitamente, claramente, que pelo seu sangue, né? Pelo seu sangue, ele nos comprou, ele nos redimiu. Isso é maravilhoso, meus amados. E eu pergunto para vocês, esse sacrifício de Jesus, esse seu amor pela humanidade, é totalmente abrangente? Ou tem coisas assim que esse sacrifício não alcança? O que os irmãos me dizem? Vamos para Hebreus, capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles.
Ele pode salvar totalmente. Não importa o quão longe você foi, o quão longe eu fui. Não importa o tamanho, a malignidade das nossas ações. O quanto nós nos envolvemos no lamaçal do pecado. O Senhor pode salvar totalmente. Lá em Romanos capítulo 5, meus amados, versos 20, se não me falha a memória, lá diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós dizemos para Deus que os nossos pecados são muitos, além do que se pode redimir, nós estamos limitando o poder de Deus de nos salvar. E aqui diz categoricamente que Ele pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus. Se achegue a Deus hoje. Eu preciso me achegar a Deus hoje. Meus amados, vamos aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Vamos estudar mais sobre a pessoa maravilhosa de Cristo, em nome de Jesus. Vamos fazer uma recapitulação do estudo de hoje? Um dos títulos ou nome de Jesus que aparece frequentemente no Apocalipse é o Cordeiro. Verdadeiro ou falso? Eu sei que você diz que é verdadeiro, porque realmente é verdadeiro. Como Jesus foi tentado como nós? Ele pode nos compreender? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Sim, é verdadeiro. Como ele foi tentado como nós, ele pode nos compreender, meus amados. Apesar de ser tentado como nós, Jesus não pecou. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, amados. Com certeza, apesar de ser tentado em todas as coisas como nós, ele não pecou. Jesus é Deus eterno, por amor ao pecador, e ele se encarnou para nos salvar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele se encarnou para nos salvar, sim, queridos. E último, o plano de redimir o ser humano, caso este viesse a cair em pecado, foi traçado antes da fundação do mundo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Com certeza. Cristo, Deus, não foram pegados de surpresa. Eles não foram pegados desprevenidos. Eles já tinham um plano traçado desde a fundação do mundo, meus amados. Amém? Que hoje eu e você possamos sair daqui determinados a nos constranger com esse amor, a viver, meus amados, à altura desse amor, a não baratear a graça de Cristo, a não pisar nesta graça, porque embora ela foi de graça para nós, ela foi muito cara para Jesus.